fazer uma delimitação. Quer dizer, de um lado, eu acho que a questão da publicação é fundamental, acho, não tenho certeza, que não existe ciência sem publicação. Né? Quer dizer, essa é uma primeira questão. Então, como pesquisador, a gente tem uma obrigação de publicar, porque é a única maneira que a gente tem de estabelecer um diálogo entre pares. Né? Adicionalmente, além disso, no caso brasileiro, onde 99% da ciência é financiada pelo Estado, essa é uma forma que a gente também tem de prestar contas para o público daquilo que a gente está fazendo. Porém, né, o que acontece? Você tem uma série de mecanismos que se estabeleceram de avaliação, tanto de grupos de pesquisadores quanto de pesquisadores individuais, programas de pesquisa, programas de pós-graduação, que corretamente se preocupam com a questão da produção. Né? O problema, a meu ver, está na questão de encontrar um mote de você ter uma cobrança que seja adequada. Quer dizer, eu acho que a gente não pode usar essa discussão como uma desculpa simplesmente para viver no Dolce Fania sustentado, né? Viver uma assinatura sustentada por recurso público. Mas, assim, concretamente, do meu ponto de vista, eu acho que o sistema saiu do trilho. Né? Quer dizer, eu acho que a gente chegou num ponto onde o nível de exigência que está sendo colocado, ele além de ser descabido, ele está sendo prejudicial à própria ciência. Você criou um conjunto de estímulos que leva a que se procure, que o ideal se coloca como sendo publicar indefinidamente um número enorme de coisas. Isso está criando uma série de problemas. Em primeiro lugar, falando como editor, e a partir de alguns estudos que eu já fiz, e isso não é novo, né? Quer dizer, eu estou encontrando referência na literatura já há bastante tempo sobre esse tipo de coisa. Em 1981, tem um autor que eu não me lembro o nome, depois eu posso até passar para vocês, ele já publicou um artigo onde ele falava do fenômeno que ele chamava na época da publicação, traduzindo do inglês, das unidades mínimas publicáveis, né? Que foi o que mais tarde as pessoas hoje em dia chamam de publicação salame, né? Que é essa coisa de, em vez de você se preocupar em apresentar a tua pesquisa, né, você se preocupa em ver quantos artigos você pode desdobrar aquilo e fazendo um fatiamento cada vez mais fino. Há uma proliferação, a meu ver, indevida de autores, né, como editor, novamente. Eu tenho recebido artigos em que você tem, às vezes, a gente trabalha com pesquisa qualitativa, né, você tem quase tantos autores quanto pessoas entrevistadas. Né, que eu acho que tem toda uma discussão também que não é nova, que já vem de fora, que coloca isso. Então, você começa a perceber que há uma pressão e coisas também como chamado autoplágio, né, que é essa coisa de você rearranjar artigos que já publicou, muda um pedaço, insere outro e coloca. Então, assim, são uma série de estratégias eticamente discutíveis, para dizer o mínimo, para multiplicar o número de publicações. Né? Então, eu vejo isso de uma forma muito apreensiva, porque isso deteriora a qualidade e o próprio clima da publicação. Mas, assim, mesmo sem isso tudo, o que eu observo é que começa a haver um volume enorme de publicações, e teve um editorial que foi publicado no ano passado na Caderno de Saúde Pública, chamado Mais do Mesmo, que eu acho que foi extremamente preciso nesse sentido, que o que acontece é que mesmo que não aconteça nenhum desses desvios éticos que eu estava chamando a atenção, acaba havendo estímulo para uma produção medíocre no sentido mediano, que não arrisca, que não inventa nada, né, quer dizer assim, que é contraproducente do ponto de vista da ciência. Se a gente pensar o seguinte, eu tenho um número enorme de coisas que estão sendo publicadas, mas as coisas que são realmente relevantes não crescem na mesma proporção. Então isso faz com que você tenha uma dificuldade de encontrar de fato o que é relevante no meio dessa enxurrada de coisas, em boa parte relevantes ou medíocres. Né? Então eu acho que é necessário, e assim, isso tem gerado uma série de desdobramentos em nível internacional. Ano passado foi lançada a DORA, né, conhecida pela sigla Declaration on Research Assessment, um grupo de pesquisadores de primeiro nível, uma série de prêmios Nobel, e abriram isso para adesão de todo mundo, publicaram uma declaração em São Francisco, ano passado, que basicamente chama para uma revisão dos processos de avaliação. E uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante também, quer dizer, essa lógica não só ela se preocupa com a quantidade, mas ela começou a assumir como sinônimo de qualidade da publicação uma lógica baseada em indicadores de citação, que tem uma série infinita de problemas. Né? Quer dizer, então você começa a criar uma série de distorções, e sempre sob uma aparência e põe todas as aspas do mundo disso, de objetividade, a ponto de a coisa de 5 anos ter saído um artigo, que é uma posição oficial da Associação Americana de Estatísticos e de Matemáticos, criticando o uso desses indicadores. E é interessantíssimo que um determinado momento ele fala assim, tudo bem, você produz um número, mas esse número tem um significado, e esse significado não está dado por ele mesmo. Né? Então, a gente tem uma série de problemas associados a isso,
que levaram à publicação dessa DORA e modificações, quer dizer, na Grã-Bretanha. Eles têm um negócio chamado REF, Research Excellence Framework, que é um processo de avaliação de grupos de pesquisa, que cada vez mais está se dedicando a uma avaliação qualitativa da produção. Como é que isso está sendo feito? Você pede que os departamentos, ou as instituições, ou os pesquisadores individuais indiquem um conjunto de publicações registradas assim, nos últimos 5 anos isso aqui foi o que eu produzi de melhor. E os comitês de avaliação leem o que está sendo produzido. Né? Quer dizer, eu acho que esse passo fundamental que está sendo perdido nessa lógica de simplesmente ficar contando quantas coisas publicou num lugar ou no outro. Né? Quer dizer, assim, então, resumindo, eu tinha escrito um artigo já há bastante tempo que eu falo assim, eu acho razoável que você exija de um pesquisador que ele tenha uma publicação regular em veículos de boa qualidade. Agora, definir o que é regular e o que é de boa qualidade é que é o desafio. E a resposta, tanto de um quanto de outro, não é uma resposta simplesmente numérica e quantitativa.